Mais uma classe maravilhosa, mais um estudo maravilhoso do livro de Marcos, mais uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e saber que você está aí do outro lado da tela, ou do celular, ou da televisão, se você quiser ver a gente mais grande, né? Não importa o aplicativo que você esteja usando, o importante é que a gente está aí contigo e você está conosco participando de mais uma classe da Escola Sabatina. Você sabe que para nós é gratificante saber que você está aí, tá bom? Não esqueça, você tem nosso WhatsApp, manda teu oizinho para nós. Se tiver algum pedido de oração que você queira que a gente ore por você, mande que a gente vai orar por você. Ore por nós, ore pela pregação do Evangelho. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal, a nossa lição. Não esqueça de dar o seu like, é isso, Kevin? Não esqueça de dar o seu like, certo? Vamos lá, compartilhe. Fale do amor de Jesus para os seus amigos. Se tiver com vergonha de falar, manda o nosso link para ele também aprender, né, seu amigo, seu familiar, aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. É muito bom ter você aí. Brigadão, tá? E não esquecendo, né, de falar para você que nós ainda temos lição, tá? Se você estiver precisando da sua lição, está acabando, manda aí no nosso WhatsApp, preciso de uma lição, manda o teu endereço que a gente vai enviar uma lição para você, tá bom? E mais uma vez, como nós prometemos na semana passada, né? Olha quem está com a gente aqui. Daí, meninos, eu já estava com saudade, uai. Passa rápido da semana, pô. Não nem tem que ficar com tanta saudade não, né? E pior que nos últimos dias diz que ia correr, está correndo, né, Elton? Tá demais. Nossa, a gente já vê, já é segunda, já é terça, sexta. Parece leva que até foi susto. ontem. E às vezes, qualquer viagem, você também viaja bastante, né? Até mais aqui, né, Vardinha, né? A gente que viaja, quando a gente chega, perde o relógio, não perde? Perde a noção do tempo, né? Você pensa que ainda é segunda, já está sendo quarta-feira. É complicado, né? Passa muito rápido. E para você ver, ó, a gente nem parece que deu tchau na semana passada, já estamos aqui de novo. Então, curta a gente, espalhe para os seus amigos e a gente vai aqui, ó, curtir você por intermédio da nossa lição. E sempre lembrando, a nossa classe é para que eu e você cresçamos na graça de Cristo e também no conhecimento da palavra de Deus. Elton, hoje é você, tá? O Rodrigo foi semana passada. Hoje você ora para a gente, ora pelos nossos amigos, sempre lembrando, quando o Elton orar, ore por nós aí também, coloque seus pedidos na mão de Deus e a misericórdia, a graça de Deus vai atender no que é melhor para você, tá bom? Vamos orar, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos pelas bênçãos durante a semana, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na certeza da presença do Teu Santo Espírito conosco, por essa lição maravilhosa em que aprendemos muito e que o Senhor continue atuando em nossas vidas para podermos termos a vitória em Cristo Jesus. Amém. Entregamos os nossos queridos que nos assistem, que eles sejam ricamente abençoados por Ti, que eles sintam a Tua presença e também coloquem no coração a Tua palavra, que eles saibam que o único caminho é Cristo Jesus. Amém. E que Ele vai estar dando a vitória a cada um deles. E é isso que pedimos e agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, a nossa lição de hoje tem um título que acho que todo mundo gosta. Lá em casa, uma vez, morava ainda em Belo Horizonte, Contagem. Então, eu comecei a contar uma história para os meninos. Eu viajava muito, aí eu fiz uma vez uma besteira. Era um pequenininho, vou inventar uma história. Eu não lembro direito, nem história, não lembro. Mas eu fiz uma história que assim, ela continuava. Aí foi, acho que umas 5 episódios deu para fazer. Depois eu esqueci a história, certo? Mas o que eu mais aprendi daquilo foi assim, o anseio que as crianças tinham, que o pai ia chegar de viagem, e eles iam dormir, eu ia antes de dormir, a continuação da história. E Jesus, aqui a gente vê nas parábolas de Jesus, a sabedoria de trazer do conhecido para o desconhecido, né? Da falta da claridade para pleno conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos ter um estudo, acho que você que está em casa também gosta muito das parábolas de Jesus, né? Tem parábolas ali com significado fantástico. Algumas a gente consegue botar um monte, florear um monte, e às vezes acaba até perdendo o sentido da parábola. E o autor da lição vem dizendo para nós, vamos colocar a parábola no seu devido lugar. Então, a gente vai entender um pouquinho mais. E já começa, então, já com um verso bem bacana. Você que tem a Bíblia, abre lá em Marcos 4, verso 24 e 25. Marcos 4, 24 e 25, diz assim. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem.
Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós temos uma lição só para falar disso, né? Então, nós vamos deixar para lá. Mas quando eu li isso aqui, assim, antigamente, muito tempo atrás, até agora, não muito tempo, mas por que quem tem que ganhar mais e o outro que não tem que ficar sem? Mas nós vamos entender, e a lição ela vai ajudar a gente a abrir seu conhecimento. Então, tá curioso? Tu espera aí, uai. Daqui a pouquinho nós vamos explicar para você isso, tá? Então, assim, ó, dos livros das parábolas, né, dos livros de evangelhos, tem muitas parábolas. O que menos tem, né, é o livro de Marcos. E tem, aqui no livro de Marcos, parábola que não encontra em nenhum outro. Para tu ver a importância da gente passar por um livro que parece pequeno, mas que ele tem também grande cooperação para o conhecimento do Evangelho de Cristo, né? E a gente vai ver, assim, que, de forma simples, Jesus dava a interpretação. Então, não vai ser nós que vamos complicar, não. E, para a gente começar, eu queria ler aqui Parábola de Jesus, página 12, que diz assim: Cristo ilustra pelas parábolas do semeador as coisas do reino do céu e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como um semeador no campo, assim ele também veio para espalhar a semente celestial da verdade. E essa lição vai ajudar com que a gente entre de cara, de vez, de sola para a verdade, né? Vamos lá. Na parte de domingo, o Rodrigo já está ali. O Rodrigo tá querendo tomar o nosso lugar, o Elton. Nós vamos ter que ir para casa, deixa ele aqui sozinho. Ele já está animado lá. Vai lá, Rodrigo. O Rodrigo já está lá querendo responder essa pergunta aqui, ó. Rodrigo, quando você olha para a parábola do semeador, o que é que te chama a atenção, assim? A forma com que ela é colocada. O que você acha assim, mais legal dela, assim? Eu acho muito legal sempre quando eu falo que eu vivenciei muito. Eu fui nascido e criado em fazenda, desculpa, eu esqueci disso. Se tem alguém aqui que sabe do negócio, é ele ali, ó. Eu e o Elton não sabemos nada disso, não, né, Elton? Malemar um pé de alface, né? Aí, quando você me chamou para fazer essa lição, eu fui olhar e falei, nossa, gente, isso aqui tem a ver comigo. Encaixou. O seguinte, Jeff, você pega para ver a questão do semeador. Vamos falar do semeador, a grosso modo, o semeador humano, né? Quem planta e quem colhe. A parábola do semeador vem trazendo aí alguns contextos, né, de semeaduras iguais em terrenos diferentes. Ou seja, a mesma semente? Mesma semente, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo semeador que está plantando. Opa, importante isso. Né? E terrenos diferentes, e reações diferentes a essa semente. Legal isso, né, Elton? Claro, porque é uma coisa assim, igual o Rodrigo falou, na época, nós não temos experiência, o Rodrigo tem, mas na época era muito comum isso, né? E Jesus usa essa parábola, né? E com certeza, aqui a parábola fala que uma caiu no caminho, eles viam isso, né? Eu vejo muito assim, passa muito caminhão de trigo aqui para o moinho, né? E o que eu vejo quando cai na estrada ou na rua? As pombinhas comendo, né? Não, e a gente chega até a atropelar, né? Vendo no asfalto. Tem muito chique, né? Elas ficam tão empolgadas que, coitada, elas se perde, né? Então, era uma coisa que acontecia na época, né? Depois ele fala de uma que cai o quê? No solo rochoso. Então, eles estavam acostumados a ver isso, né? Solo rochoso. A outra cai no meio dos espinhos, né? E depois ele vai contar, ele vai explicar o que é. E a outra cai no solo bom, que produz muitos frutos, né? Você já plantou nesse tipo de solo assim? Bastante. A gente tinha alguns lugares que a gente plantava, falando de solo rochoso, né? Era muito interessante. A planta sai muito rápido em solo rochoso. Ah, sai mesmo, na vida real é assim mesmo. Ela sai rápido mesmo no solo rochoso. Por isso, ele vem trazendo aqui, né, os tempos, né, cada parábola e cada parte da parábola, ele vem dando uma demonstração de tempo que gastou até chegar o resultado final. Daí, quando a gente falando de os animais comerem, né, a semente, a gente teve uma época que a gente plantava muito arroz no brejo. Acho que o pessoal entende o que é brejo, um alagado, né? Chão alagado. E a gente fazia o buraco para plantar, só que não podia usar a terra que estava ali. Você trazia a terra de fora, porque se você usasse o barro, a semente não saía.
E você colocava a terra soltinha, e a terra solta ficava fácil para os passarinhos ir lá e tirar. Então, sempre ficava um menino por ali para espantar passarinho o dia todo, com um estilingue na mão, jogando pedra para mandar o passarinho embora. O passarinho não comia a semente, né? E aqui na parábola que Jesus vem trazendo, né? A semente que o pássaro veio, que caiu beirando o caminho, né? E comeu rapidinho. Né? A outra nasce rápido, terreno rochoso. A outra nasce, cresce, mas no momento final ela não produz fruto. Interessante, né? No desenrolar da lição, a explicação, né, de Jesus dessa parábola, e de uma coisa tão simples que o povo entendia. Eu estava dando uma pesquisadinha na questão de parábola, a gente vê que era comum, era uma coisa muito chique daquela época, você trazer a conhecimento das pessoas com parábolas, com histórias simbolizando, não tratando o assunto direto. Não sei se vocês acharam isso também, mas lá era costume do local, era uma coisa chique para chamar a atenção. Então, Jesus usou algo que o pessoal estava acostumado e usou coisas simples que todo mundo entendia. O povo ali, da grande maioria, eram agricultores, tinham pleno conhecimento. O povo, naquela época, vivia da agricultura, não tinha outro meio de vida. Por exemplo, ninguém fazia suplemento naquela época, né? Ou tinha suplemento já? Tinha. Leite de vaca, de cabra. Ué. Então, o povo conhecia o que Jesus estava falando. E ele agora traz essa parábola, fala para aquela grande multidão, todo mundo fica maravilhado ali. E só que acontece uma coisa, ele não explica para todo mundo, né? Por que será? Agora é interessante, vamos lá. Antes de você responder isso, eu queria que isso só assim, algo que o Rodrigo falou, e nós até ressaltamos, né? A mesma semente. Bom, se era a mesma semente, ela tinha que dar igual em todo lugar, não tinha? Em todo lugar. Então, o problema não era a Semente. O problema era o Solo. Interessante, né? E nem o semeador, né? Ah, tá. O semeador não. O problema porque ele jogou a semente em todos os solos, né? Tanto o espinhoso, o pedregoso, aquele à beira do caminho, como o solo bom, todos receberam a boa semente. Eu achei interessante como o autor ele só deu uma pinçada assim, com uma palavra, e caramba, legal isso. Agora, a explicação, vamos lá? Depois ele chama e explica. O que ele explicou de forma bem sucinta, assim? Vocês dois aí. Eu preciso entender que eu não entendi esse troço ainda não. O que Jesus quis dizer? O que aconteceu com os outros? Vamos lá. Olha, a gente vê aqui a explicação, depois Jesus explica, né? E Jesus era o semeador da verdade, né? Aí ele fala que do caminho, a semente cai no caminho, o solo, os pássaros vêm e comem. Ele fala que é Satanás que tira, né? Então, o evangelho vem no coração, que o solo é o coração, né? Na nossa mente. E Satanás vem e tira. Tira fora. Essa é a mais curta, né? É a mais curta, mais rápida. É rápida mesmo, né? Mais rápida, né? Aí depois vem o quê? Rochoso. Aí ele explica também que não tem pouca profundidade, da raiz, né? E ele aqui fala que são pessoas superficiais, né? A raiz não tem sustentação forte no solo. Qualquer coisinha. E aí ele explica que são as pessoas que não têm sustentação na palavra de Deus. Logo vem o sol e queima a raiz. O calorzinho, qualquer calorzinho que dá. Qualquer calorzinho que dá, a pessoa já... Imagina, o calor de cima e o calor de baixo, porque é rochoso, né? Cozinha, né? Agora os outros dois. Vamos deixar para o especialista agora. É ele que sabe isso aí. Uma coisa interessante na explicação de Jesus, para a gente que vivenciou, né, a questão. A gente plantava muito, e quando plantava e deixava o mato crescer, vamos dizer assim, onde estava limpo, produzia. Mas onde o mato abafava, não saía nada. E Jesus vem e fala para eles, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que aceitou de bom grado, que persistiu, né, que não abandonou, não pelas coisas ruins, passou pelas dificuldades, os espinhos, ele cresceu entre espinhos, né? A boa semente foi plantada ali, entre os espinhos ela cresceu, só que na hora de dar fruta ela não deu.
Até cresceu, né? Ela até cresceu, ela cresceu. Durou um bom tempo, ela quase chegou, fechou o ciclo dela ali. Só que quando os espinhos, né? Até a lição vem falando que as preocupações, a luta, as ansiedades da vida fez com que aquele fruto, aquela semente não produzisse fruto. Um bonito pé de árvore sem utilidade. Cresceu e as coisas abafou e ele ficou por ele sem produzir, ficou improdutivo, né? Não diz que a planta morreu, mas ficou improdutiva. E agora vinha do solo bom. Ah, essa você gosta, né? Que maravilha, né? Essa você Eu falo para gosta. minha esposa que a melhor coisa do plantar é comer colher. o que você plantou Sim. depois. Nossa, eu tenho uns pés de alface lá em casa, uns pés de rúcula, tomate. Delícia. Não é muito mais saborosa do que a que você compra no Bem. mercado? Tem uns pés que dá desse tamanho. Você falando sem mentira mesmo, ó. Parece uma bacia. De tanto que cresce. Eu já comi rúcula da tua horta sem você saber. Mas por isso que eu pensei que eram os passarinhos. E a gente vê que Jesus ele vem falando, ó, aqui caiu num bom terreno, cresceu, demorou até mais tempo, vamos por assim dizer, né? Porque a planta primeiro ela enraizou profundo, cresceu, passou o ciclo completo e deu fruto. E o mais interessante que ele cita, uma deu a 100, 70, não foi tudo igual. Né? E ele falando isso, cada um com seus dons e talentos, com as pessoas que aceitaram e desenvolveram os seus dons. Um mais do que o outro menos, mas o terreno bom, o terreno da nossa vida, da minha vida, né? A influência que tem a minha vida em relação a receber aquilo que Jesus tem para mim. Ele fala até de uma semente dá 100, né? Dá 100. Ou seja, é muita produção, né? E uma semente que morre produz o quê? 100. 100. Isso é algo fantástico. Só o poder a multiplicação, né? Agora, Elton, qual é o cuidado que eu tenho que ter com o solo do meu coração? Então, os dois solos que ele mais demora é o solo rochoso, na explicação, e o solo sufocado pelos espinhos, né? E a lição traz algo interessante, né? Porque a primeira é os pássaros comem, e é Satanás que tira a palavra da pessoa, a pessoa já larga a mão e vai na hora, né? Na hora. Agora, a do solo rochoso, aqui a lição vem trazendo, que é aquela que não tem sustentação. Aí vem as provações, as dificuldades, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Desistir. Cai fora. E a do solo, rochoso. E dos espinhos, o solo que tem os espinhos, é a riqueza do mundo. A pessoa começa a olhar as coisas do mundo e desiste das coisas de Deus e vai para o mundo. O solo nos espinhos, é sufocado. Então, assim, qual é o maior risco que nós corremos hoje? Aceitamos a Cristo no coração, quando começa a vir as dificuldades. E vem, porque Satanás quer tirar você do caminho de Deus. E aí a gente não se aprofunda na palavra, no estudo, na oração. Complica. Aí a raiz vai ficando o quê? Superficial. Vento vem e o sol e destrói. Agora, o sufocado por espinhos é que começa a crescer, começa a ganhar. Satanás vai tentar de duas formas você desistir. A primeira é na dificuldade, ele vai tentar. E a segunda te dando o quê? Benefícios. Deixa de guardar isso de Deus, que você vai ganhar muito dinheiro nisso. É isso que ele vai fazer. Ele ou vai tentar derrubar você pela dificuldade, ou então em benefícios do mundo. Sim, sim. E aí que está o grande perigo. Então, não é só dificuldade, mas o que a gente vê? Como que a pessoa consegue? A gente vê muitos casos de pessoas na igreja vencendo por causa de quê? Em tremendas dificuldades, que quanto mais vinha a dificuldade, mais a pessoa buscava a Deus, estudava, fazia oração. Às vezes levava um tempo, mas ela ficava firme. E aí vem o solo bom, que faz o quê? A pessoa produzir muito fruto. E leva tempo. Esse do solo bom, você planta, não é de uma hora para outra que vai crescer, vai produzir, vai levar um tempo, não vai? Tem umas levam mais, outras menos, mas isso é o tempo de quê? Maturação do grão. Agora, uma coisa que eu achei interessante, até no último parágrafo da lição de segunda-feira, né? O que Jesus mais chamou a atenção, o El também chamou mais atenção aqui. Não sei se vocês estão em casa, prestaram atenção, você que está aí nos vendo.
O solo espinhoso e o solo rochoso. Rochoso. Porque aparentemente está tudo bem. Ok. Está crescendo o pé, vai indo. O rochoso, quando chega, vamos dizer, 1 metro, dá uma quedinha e cai e morre, mas cresceu. O espinhoso não, ele até vai. Mas na hora que você falou, né? O ciclo do crescimento é cumprido. Mas na hora de dar o fruto, e às vezes eu estou assim na igreja, às vezes estou assim na fé, tudo aparentemente normal, tudo tranquilo. Olha o cuidado que a gente tem que ter com aquela frasezinha que Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, como é que está a tua vida espiritual? O Elton chamou a atenção que algumas pessoas, quando a maioria, 90%, 100% das pessoas cristãs mesmos, elas crescem mais na dificuldade. Não, pode ver que os aparentes cristãos, no espinho, estava tudo prontinho para ele produzir. Ah, não, deixa para lá. Deixa para lá. Como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Como é que está meu relacionamento pessoal com Deus? Como é que está meu estudo da palavra de Deus? Como é que está a minha oração? Como é que está a minha frequência na igreja? Cuide muito com isso, cuide muito. Satanás sabe como fazer com que eu e você se perca. Uma coisa interessante, é só te interromper um minutinho. Não, pode, vai para frente. Falando da questão da semente, né, do semeador e a semente. Jesus diz que o solo é aquele que recebe. Mas uma coisa interessante que a gente muitas vezes não leva em questão, até a lição aborda essa questão, a questão do solo. O solo, para ele se tornar um solo bom, ele tem que sofrer. A gente preparava solo para plantar, a gente vinha, destocava o mato, tirava o mato, aí vinha, passava a máquina, quebrava o solo, quebrava os torrões, até o solo ficar bom para produzir. Então, muitas vezes, tem dificuldade? Tem. Como eu disse aqui, o inimigo vem depois, acalenta com as coisas do mundo aí, encobre e você não consegue. Mas o solo, ele estando bom, vai enraizar profundo, você vai ter firmeza, mas o solo primeiro tem que sofrer. Tem que passar pelo preparo do solo. O nosso coração tem que estar preparado para receber Jesus e aceitar de bom grado as modificações que têm que ser feitas. Sabe o que você fez eu lembrar com isso? Da primeira lição, Jesus se batizando e se preparando para o ministério no deserto, tentado por Satanás. Às vezes a gente acha que depois do batismo está livre, né? Acabou os problemas. Não, Deus vai preparar o nosso solo. Gostei muito disso aqui, junto com o que o Elton falou. Deus vai preparar o nosso solo para a salvação, para o crescimento, para dar 100, 10, 30, 70 por um, né? Exato. Deus vai preparar. E o mais interessante na parte de terça-feira, vem mostrando os objetivos porque Jesus falava por parábolas. Né? Interessante que você já até tocou bem no assunto no início, falava era uma maneira mais fácil, mais simples, e já havia sido profetizado que ele falaria assim. E uma das coisas, já que nós estamos falando de parábolas, uma das coisas que nós temos que prestar muita atenção, você que é universitário, você que gosta de filosofia, ou gosta de gente que aparentemente fala bem, é assim, Jesus fala de maneira simples, parece que não tem nada de lógico, mas quem estuda as parábolas de Jesus, ali está as coisas mais excêntricas da vida, mais principais da vida. E quando a gente vai ver os filósofos de hoje em dia, eu acho muito interessante, eles pegam frases difíceis, bota a palavra, conexões que você tem que perder tempo. Aí o pessoal fala, esse é sábio. Aí quando vem alguém com uma palavra simples, objetiva, que vai fundo ao coração, não, tadinho, coitadinho desse, né? Então a gente é acostumado a dizer, não, o sábio é aquele que complica. Não. Jesus, de forma bem racional, objetiva e muito culta, descomplicou os mistérios da salvação de uma forma tão simples, né? Eu fico impressionado com isso. Direto ao ponto, né? Eu fico impressionado. E a segunda pergunta da parte de terça-feira faz uma ligação com Ezequias, né? Aliás, Isaías e as parábolas, né? Por que Jesus, pegando os dois assim, que ponto? Que similaridade? Por que vocês acham que Jesus, tanto lá em Isaías e aqui, usou parábolas para explicar o momento? Você conseguiu entender mais ou menos isso para me explicar para o meu povo? Que meu povo aqui é que nem eu, tá? O interessante da gente ver essa questão da parábola de Jesus,
como ele explicou, né? Como ele falou em parábolas para o povo compreender. Talvez muitas vezes, se você chegar e falar uma coisa para mim do seu jeito que tem que ser, talvez eu não vou entender. Às vezes eu costumo brincar com a minha esposa e falar que eu sou igual cachorro. Se você falar mansinho comigo, você pode me xingar do que você quiser, que eu não estou nem aí. Mas se você gritar que me ama, talvez eu saia correndo de perto de você. E Jesus aqui, ele usa da simplicidade, como você disse, para trazer conhecimento algo que estava encoberto, para chamar a atenção das pessoas, para que elas pudessem focar naquilo que ele estava falando. Às vezes a gente pega a parábola, a gente lê superficialmente, você passa aquela leitura por cima, foi embora, normal. Mas quando você para olhar o que tinha por trás daquilo, a profundidade daquilo, vai muito além do nosso raciocínio, né? Sem filosofar. Isso, é isso, né? sem filosofar. E a gente vê que Jesus, ele chega, ele traz aí a questão dentro da parábola dele, explica, né, para alguns, e de modo que eles possam entender. A questão de Isaías aqui é quando Isaías ele se vê de uma maneira impura, né? Medo. E vem dito que ele agora estava purificado. E fez trazendo essa ligação entre os dois aí que você pediu para fazer, né? O povo agora talvez não estava conhecendo, não estava sabendo qual que era o propósito de Jesus. E Jesus vem falando, ó, é isso, 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 tem que ser assim, assim e assim. Pensa, o reino do céu é assim. Não é igual você está pensando. Não vai ser assim, né? É desse jeito aqui, ó. É na simplicidade. Não é naquilo que você vai ver um estrondo, né? Isso. A gente fala de muitas vezes, eu, infelizmente, né, passei por algumas denominações estrondosas, mas Deus está nas coisas simples, no silêncio. No silêncio, talvez Deus te fala muito mais que em qualquer estrondo, né? Elton, eu vi que você está procurando ali, você está falando porque eu fico só de rabinho de olho no Elton. Pode falar, Elton. Não, é ler as duas passagens. Eu acho que é importante a gente ler Marcos 4, 10 a 12, que fala assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. E Isaías 6, 10 fala a mesma coisa. Isaías é purificado, como Rodrigo disse, muito bem, e depois Deus manda ele fazer o quê? Pregar para o povo de Israel que estava em pecado, igual estava com Jesus. Isso. Eles estavam em pecado. Aí a lição fala, dá a entender que Jesus estava oferecendo... Proibindo que estava colocando uns fora. Mas aí a gente vê que a questão não é essa. Jesus ensinava por parábolas, os sinceros entendiam. E ele está falando depois de solos diferentes. Então, alguns iam demorar um pouquinho, mas toda vez que eles lembrassem da parábola, que era uma coisa simples, depois da Bíblia, o Deus usa o quê para mostrar o seu poder e o seu amor, a sua graça? A natureza. Por isso Jesus usava muito a natureza, as coisas da natureza. E a gente vê isso. Então, o que a lição traz para nós? Não era Jesus que estava causando isso. Era a dureza do coração deles, né? Que nem na época de Isaías, né? Eles ouviam, mas não queriam o quê? Entender. É igual o Moisés com o faraó. Aí lá fala assim, Deus endureceu o coração do faraó. Aí as pessoas, mas Deus está condenando. Jeito não dá, né? Deus está endurecendo. Não, era a dureza do coração do faraó, que não queria ouvir a voz de Deus. Então o Espírito Santo fala e você vai fechando. Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Ao invés de você ouvir o Espírito Santo, você vai fechando seu corpo. Fechando. O faraó fez isso. Então, aqui era um povo que os sinceros iriam entender, e sempre iam lembrar disso, e aqueles que tinham o coração fechado, os líderes que nós falamos semana passada, aqueles fariseus, os escribas,
os mestres não queriam ouvir a Jesus. E o interessante é que daí Jesus já faz uma ligação com a lamparina Exato. e o cesto. E o cesto. E o Quer dizer, cesto. para a gente entender melhor o que Jesus está querendo dizer, vamos para a lamparina e para o cesto. Qual a pergunta que eu vou fazer para você, Rodrigo? Você também estava na roça. Eu morei... Você não vem agora dando de gostoso, não, que eu morei 6 meses na roça. Muito tempo. Não plantei nada, mas de noite, no escuro, nós tínhamos lamparina. Pelo menos a lamparina eu sei. Elton e Rodrigo, por que a gente acende uma lamparina? Ou, por exemplo, quando eu vou construir uma casa, certo? E vou botar luz, como é que eu me preocupo com isso? Vai lá. Quem quer falar, Igor? Deixa eu falar um pouquinho, que eu já mexi um pouquinho com construção também. Eu sou meio metido, não sou? Esse é construtor e da roça, no escuro. Aí vai. Quando o pessoal vai construir uma casa, hoje, né? Hoje tem várias tecnologias aí para ajudar muito nessa questão. Posicionamento do sol para a luminosidade dentro da casa. E disposição de lâmpadas. Ah, não é para baixo, não? Não é escondido? Não, não é escondido, não. Então, você vai caçar os melhores locais dentro da casa para você gastar menos energia possível. Na minha época, não tinha tanta tecnologia assim. Mas as casas eram feitas com paredes, não chegava até o teto, até o telhado. Sempre quando se acendia a lamparina, pegava, tinha um lugarzinho dela ali Lá em em cima. que ela clareava ali 3, 4 cômodos da casa, uma só lamparina. E Jesus vem trazendo. Você acende uma, você põe ela debaixo de um cesto, ou você põe ela debaixo da cama. Da cama é pior ainda, pega fogo. Para que vai servir uma lamparina debaixo da cama ou debaixo de um cesto? De nada. Né? Ele vem trazendo, né, essa questão da lamparina. Achei muito interessante, porque é uma coisa lógica você pegar uma lamparina e pôr debaixo de um cesto. Né? E ele vem falando da luz aqui. A luz veio, mas as pessoas não queriam enxergar. Quando a gente vê essas ligações que tem entre as parábolas, entre o ensinamento de Jesus, dá para ver ali que ele não está excluindo ninguém. Não. É que se você parar naquele texto, parece que sim. É. Certo? Você quer falar alguma coisa da luz? Eu sei que você também é um profissional da luz. Se não tiver luz, você não consegue enxergar direito, né? Não, porque a gente viu do solo. Os solos são 4, que Jesus falou. Um produz muito, os outros 3, Não. não. Então, o que não é Jesus que exclui, nós aqui Excluímos. Né? excluímos. Jesus dá oportunidade para nós sermos o solo bom. E depois que somos o solo bom, nós recebemos muito a luz de Jesus, do Espírito Santo. E precisamos fazer o quê? Proclamar levar essa luz. É o que fala em Mateus 5, né? Que fala lá que os discípulos são a luz Do mundo. Né? do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele fala aqui em Marcos também. Então, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Se eu recebi luz, eu tenho que fazer o quê? Levar luz às pessoas. Agora, aí etapa, eu aceitei Jesus, mas se eu não estou refletindo a luz de Jesus Não adiantou às pessoas, nada, né? eu não estou fazendo Está a minha escondido parte. debaixo da cama ou Tô me debaixo de um escondendo. cesto. Então, quem recebe tem que fazer o quê? Doar. Doar. Quanto mais eu doar, mais eu vou receber. Agora, tem pessoa, não, eu tenho que entrar dentro de um lugar, ficar Esteira. trancado lá, não ter contato com ninguém. Tá Nada errado. disso, né? Nada disso. Deus não nos criou para isso. Nunca. Para ser santo eu tenho que estar isolado no lugar. Não, eu tenho que estar no meio do povo, como Jesus estava, refletindo a luz. Apesar vem do que céu. meu pai e minha mãe, muita vez, para deixar eu santo, botaram eu escondido atrás da porta. De castigo. Mas não adiantou muito. Não, mas brilhou bem a luz. Mas assim, ó, o interessante é que o que acontece quando a luz chega no escuro? Dissipa as trevas, né? Não tem trevas que resiste à luz. Eu achei interessante que o autor até bota numa frase, tipo assim, aquele um que já teve um e-mail hackeado, com coisa atrapalhada, quando a luz vai para tudo quanto é canto, não vai debaixo da cama que ele entra, se você abrir a porta do guarda-roupa lá, abre, tiver uma frestinha, A luz passa. Ele falando aqui de segredos, né? Segredos que veio a público. E a luz também da palavra de Deus, ela faz isso na nossa vida. Quando você se põe à disposição de aceitar Cristo agir na sua vida, como eu te disse aqui, ó, para que o povo veja as suas boas obras, né? obras.
Então você não pode esconder, mas você tem que ter boas obras. Se não tiver, Se não tiver, a não luz vai adianta. mostrar que você é o quê? Um que nasceu no espinheiro, num solo que só tá com tamanho, mas logo morre, né? Logo morre. Agora, uma coisa interessante também, já vem logo em seguida duas parábolas já, né? A parábola da semente que cresce. Depois tem a parábola do grão de mostarda, né? Mostarda. Até achei legal o tipo da mostarda aí. Eu vou tentar achar esse tipo de mostarda e trazer aqui para plantar lá em casa para os passarinhos fazerem ninho, ô Rodrigo. Parábola, eu achei interessante a forma com que Jesus colocou, e você já falou do pé de arroz, né? Que você pega, coloca no barro, não é o barro dali, é um barro diferente, você coloca junto e deixa. O que acontece com a semente mesmo? Que tem na parábola também aqui? Ela tem que... Morrer. Isso eu achei interessante, né? A morte da semente é a parte fundamental para ela produzir. E a questão da morte, a gente fala, né? Eu passei por um período da vida de conversão, vamos dizer assim, né? Eu não nasci em berço cristão. Mas quando tem coisas que você tem que deixar, que você tem que matar para seguir adiante, é difícil. E aqui a questão da semente que cresce, para ela crescer, primeiro ela tem que morrer. E é difícil a gente morrer com orgulho nosso. Nossa. Ela tem que se partir para crescer e produzir, senão ela não produz. Uma semente que for deixada aí dentro de um vidrinho aí para não se estragar, ela não vai servir de nada. E é muito interessante a gente parar para pensar em Jesus trazendo isso para a gente ver, né? Ainda hoje, nos dias de hoje, né? A gente parar para analisar. Hoje acho que tem muita criança por aí que nunca plantou uma semente no chão. Não, na escola até eles botam no vidrinho Bota- com algodão. É álcool, não sei que água que eles botam, o troço vem, Água né? e algodão para crescer o pezinho de feijão, né? Eu tive um amigo que veio de São Paulo, veio na minha casa, a gente foi na roça onde meu pai morava. Quando ele viu uma abóbora pela primeira vez, virou motivo de riso para nós todos que estavam ali, porque o cara não conhecia um pé de abóbora. Ele deitou do lado da abóbora, cara, uma abóbora, tal. Ele nunca tinha visto uma abóbora no pé. Ele pensava uma coisa totalmente diferente do que Dá que nem realmente jabuticaba. era, né? E a gente vê aqui que a de gente... coco. abóbora igual pé de coco. A gente vê que a questão da semente, né? Do crescimento, da modificação que tem que ser feita. A transformação da semente para uma planta produtiva. Interessante também que quando a semente aqui também fala, Elton, eu não esqueci, tem uma parte daqui de quarta-feira que eu não esqueci não, tá? Que é hoje, nós vamos encerrar com ela, certo? Tem uma parte da semente que Jesus fala também, da pequena semente que se torna grande, hein? E a lição traz um comparativo, né, com que Jesus aqui, a pequena semente, quando Jesus veio pregando o evangelho da salvação aos homens, ele era muito pequeno perto de Roma, perto de Israel, do povo. Parecia algo insignificante. Mas o que a gente vê do evangelho hoje no mundo inteiro? E Até países muçulmanos tudo tranca para ninguém falar, mas está lá o evangelho. Aí a gente lembra de Daniel 2, né, da estátua da Nabucodonosor, que vem trazendo os reinos do mundo, lá com Babilônia, depois Medopécia, Grécia, vem trazendo Roma. Tudo veio passando, reinos grandiosos. E quem que vai subsistir até o fim? O reino de Deus. De Pequena Deus. pedra, né? Era insignificante, 12 discípulos lá para espalhar o evangelho. Quando vê, a coisa foi espalhada. inteiro, Era né? 3.000, 5.000 se convertendo, aquela coisa. Espalhou para o mundo inteiro. Uma semente insignificante da mostarda, que fala aqui na lição, que é muito pequena, a mostarda negra, né? Que fala, eu já vi essa Você já viu? semente. Ela parece um cisquinho, uma coisa assim, ela é compridinha, é lindinha, mas é insignificante. Se torna um pé da mostarda enorme. Assim é o Evangelho de Cristo. E ele vai se tornar cada... E o que vem depois dos reinos lá de Daniel? Vem a pedra. A pedra simbolizava quem? A Jesus que quebra a estátua, destrói todos os reinos e o reino de Deus permanece para todos sempre, por toda a eternidade. Quando vem a questão da pequena semente, né, que cresce. Do evangelho que foi pregado, eu volto muito lá no pai da fé.
Abraão. Quando Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas naquela época, e diz para ele que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. E ficaram, né? E ficaram. E hoje a gente vê aí, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Isso. E quantos, hein? E quantos? Você falou, tem países que não aceita falar, mas tem sempre alguém falando. Tem. O O Evangelho está lá. E louvado seja Deus por Amém. isso, né? Amém. Então agora nós vamos encerrar com a parte eu achei essa parte muito chique, por isso que eu deixei para agora. Ela faz interligação com a lamparina do cesto e está entre a parábola da semente que cresce e do grãozinho de mostarda, que é com a medida com que medires, será medida. Isso é um exemplo aqui, né? Que essa medida seria tipo uma balança, né? De peso. E tem uma frase que eu achei legal, eu queria que vocês terminassem a lição falando sobre isso, né? A questão do ser tirado ou ser dado. Aí Jesus pega um exemplo que é dado com um bom comerciante, e eu vou falar para você, eu tive o privilégio de ir para a Turquia. Então, corri aquelas regiões turcas. E eu vou falar para vocês, é desse jeito. É desse jeito aqui, ó. Quando você é um bom cliente, o que eles fazem, que a lição fala? Coloca um pouquinho a mais. E se é um mau cliente, Ele segura. eles tiram. É desse Eles jeito. tiram. É desse jeito. Se você for um turista legal, mesmo você não precisa falar a língua dele. A língua dele é dólar, $2, $5. É só isso que ele sabe falar. Ele sabe que você não vai entender a língua dele. E você for simpático com ele, o $5 vira 3, vira 1 e você leva 2. Agora, se você ficar... cara, ele perceber que o negócio está assim, o teu 5 que você tinha, ele vai tirar o teu 5 e ainda você vai ter que pegar emprestado, porque ele viu que você pegou, gostou, e vai... É desse jeito. É assim. Então, quando eu vi isso, eu falei, caramba. Agora, imagina isso na fé. Como Deus vai fazer isso? Fala, C2, para mim. É muito interessante falar essa questão sobre a fé. Se você tem fé, a lição da semana passada foi falando que Jesus Isso. viu a fé daquele homem aleijado naquela maca. A fé, quando você tem fé, ela é acrescentada mais fé na sua vida. Mas se você tem pouca fé, você não tem fé para mais nada. A primeira dúvida... Você sai fora, você perde tudo que você já conquistou. E você está falando de medidas, eu me lembro muito bem, a gente, quando ia na cidade vender feijão, que meu pai plantava muito, as balanças naquela época eram pesos. Você punha o peso de um lado, esse peso aqui é de 2 quilos, aquele é de 3 quilos, e assim sucessivamente. Então, eram as medidas que se tinha, né? Aqui, no meu pequeno conhecimento de medidas, né? Eram os pezinhos de balança de um lado e o produto do outro. E, uma certa ocasião, meu pai vendeu um feijão para um homem e falou, Chicão, você mandou o feijão um pouco para mim. Não, semana que vem eu trago para você. O saco de feijão era 60 quilos, ele colocou 70 quilos e mandou para ele. Eu quero ver se ele pesar isso lá, o que vai dar. Jogou isso nas costas, levou para a cidade. Chegou lá, foi pesar, perguntou, e aí, como é que está? Não, agora está certinho. O pai falou, não, mas se tiver errado também não tem como, eu coloquei 10 quilos a mais aí. Então, fala com a medida que medires. Se eu meço você com a minha medida... Cuidar com isso, né? Cuidar com ela, porque eu vou ser medido com ela também. E se eu tenho muito, eu posso te ajudar. Mas se eu tenho tão pouco, eu não vou conseguir te ajudar. É a questão da nossa fé. Se eu tenho muito, talvez eu ajude o irmão Elton a caminhar. Se o irmão Elton tem muita fé, ele pode me ajudar, que eu tenho pouquinho aqui, ele pode me ajudar. Mas se eu tenho pouca fé, eu não vou ter fé suficiente nem para tentar chegar perto dele, porque eu vou começar a medir a fé dele. E a minha vai cada vez... Vai diminuir. Porque vai depender só da dele. Só da dele. É verdade. Uma vez o pastor Pedro, que é o nosso ministerial agora... Da Escola Sabatina, ele, né? Sabatina, ele falou o seguinte, qual que é a medida do amor? De Deus, qual que é a medida do amor? É amar sem medidas. Pensei aqui, mas é verdade. As coisas de Deus, se você fica regulando, não é bem assim,
vai faltar para você. Agora, aquele que é generoso nas coisas de Deus, vai sobrar para você. Então, é diferente das coisas do mundo. E essa ilustração daquele que agrada, o cristão tem que agradar as pessoas. Pelo amor de Jesus. Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Tem que fazer o melhor. Para a honra e glória de Deus. Então, o cuidado que a gente tem que ter, que eu e você temos que ter, é cuidar com a nossa fé. Cuidar com o nosso amor. No Parábolas para Jesus, tem 2 trechos que eu achei muito bacana e está na lição de sexta-feira, que é assim: o amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e mantê-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. O amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. Um sacrifício tão profundo, amplo e alto, que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do Redentor. Amém. Que Deus nos abençoe. Para que esse verso se cumpra da seguinte maneira, então lhes disse: prestem bem atenção. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Aliás, tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois aos que têm mais será dado, e aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Cresça na fé. A nossa luta com Deus é crescer na fé. Sermos cada vez cristãos melhores, não melhores aos nossos próprios olhos, mas para a sociedade, para o Cristo, para a igreja, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, mostrar o amor de Jesus Cristo. Ele que deu tudo por nós. Nós também vamos nos capacitar a dar tudo por Ele. Amém. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por essas lições maravilhosas, que possamos aprender contigo, ó Deus, o caminho da salvação. Que possamos fazer da nossa vida um livro aberto, do nosso coração, da nossa mente e dos nossos lábios, olhos, do sorriso, de todo lugar, ó Deus, fluir amor para com o próximo, para que eles possam enxergar em nós o amor de Cristo e, sendo assim, juntamente conosco, amá-lo também. Amém. Se dispuserem também, ó Deus, como nós queremos nos expor, a entregar tudo para Ti. Tudo, Deus, sem reserva. Salve os nossos filhos, salve a nossa família, salve os nossos amigos, as pessoas que estiverem em contato conosco. Nós rogamos a Jesus em Seu nome. Amém. Amém. Até a semana que vem, no mesmo horário, mesmo canal, mesmo dia. E lembrando sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece de mandar o link para o seu amigo, compartilhar, dar seu like e não se esqueça de orar por nós, tá bom? Porque nós vamos estar orando para todos vocês que nos assistem, todos os nossos programas que estão conosco e participando da nossa classe. Deus te abençoe. Um beijão.